Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei viva eternamente. Ó Senhor, ó rei, o Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira e da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Há uma ironia muito grande aqui em texto. Homens adoram imagens construídas por outros homens. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei,
que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Senhor, nós te damos graças nesta manhã pela tua palavra e nos aproximamos de ti, Senhor, para ouvir a tua voz, que é mais poderosa deste mundo. A maior força deste mundo é a tua voz, Senhor. Pai, nós precisamos tanto de ti. Nesta manhã, fale conosco, aquiete o nosso coração, nos desafie e, sobretudo, revela-nos o teu Filho Jesus Cristo e faça com que a gente se apaixone por ele cada vez mais. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O título desta mensagem que eu vou pregar nessa manhã, embora me dirija a todos vocês, mas especialmente aos nossos adolescentes, Ana Clara, Ana Luísa, Rafaela, Nicolas, Pedro, entre outros, Rodrigo, que também será batizado. E o que eu quero dizer para vocês nesta manhã é o seguinte: coragem para seguir a Jesus. Antes de entrarmos na mensagem, quero dar um rápido contexto do que está acontecendo nesse texto que acabei de ler. Onde o povo de Deus estava? Na Babilônia, local do exílio. E quando ocorre este texto,
no ano aproximadamente 500 antes de Cristo. E por que o povo de Deus estava ali? Eles estavam por causa do julgamento de Deus que caiu sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus, por causa da sua idolatria, por causa da sua obediência. Houve 3 movimentos do império da época, o Império Babilônico, para levar cativos os judeus até a Babilônia. E esse provavelmente foi o primeiro movimento deles. Eles pegaram os melhores jovens, os levaram para a Babilônia. Estava lá o profeta Daniel e esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que já estão com um nome caldeu. E o que nós temos aqui nesse texto? Nós temos pelo menos 3 coisas. Uma grande estátua de ouro construída para ser adorada, para ser reverenciada. Nós temos, em segundo lugar, uma exigência idolátrica de que se adore esta imagem. E, em terceiro lugar, nós temos uma ameaça mortal. Aquele que desobedecer em não adorar e não prestar culto a esta imagem seria condenado à morte em uma fornalha de fogo, que é o equivalente a uma usina nuclear hoje. Ou, contextualizando, a um forno que nós fazemos pizza em casa. Só que a temperatura chegava a 1000 graus Celsius. Era a forma em que o império usava para aniquilar os seus oponentes. E lá estão estes homens, que já não são mais jovens. Eles provavelmente foram levados para a Babilônia com 14 a 16 anos de idade. Tanto Daniel como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mas agora eles já não são mais jovens. Provavelmente já têm 30 anos de idade. E eles demonstram a mesma fé, a mesma perseverança e a mesma coragem que eles tinham quando chegaram à Babilônia. Essa é a grande questão. Como é que nós estamos formando os nossos adolescentes na igreja? Como que nós estamos formando os nossos jovens para que eles possam enfrentar este mundo tão hostil? Esta é a grande questão. Como a igreja está discipulando a sua juventude para enfrentar o mundo? Hoje, para cada um de vocês, há uma estátua de ouro sendo construída. E há uma cultura hostil que exigirá que cada um de nós se dobrem diante dela. E a grande questão também é uma outra pergunta: como que nós seremos fiéis a Deus neste mundo? Onde há uma cultura que celebra o que Deus detesta e ridiculariza o que Deus aprova. Como nós daremos testemunho de Jesus Cristo neste mundo? A partir da leitura bíblica, nós aprendemos que estes homens, longe da sua terra, longe das suas famílias, em um ambiente hostil, nos mostram a fé que vence o mundo e que produz coragem em nós. E é sobre isso que eu quero ver com vocês 3 aspectos dessa coragem destes jovens judeus. A primeira delas é a coragem para desobedecer. Não é para desobedecer o pai e a mãe. Ontem nós estávamos estudando a Bíblia com os adolescentes aqui na igreja e nós falamos sobre os 10 mandamentos. E eles disseram: pastor, nós não conseguimos escapar de nenhum deles. O 5º mandamento diz: honre teu pai e a tua mãe. E aí eu destrinchei o significado de honrar pai e mãe. Eu falei: legal, a Bíblia está mostrando o que é a lei. A lei é o que Deus exige, o evangelho é o que Deus nos concede. Nós não seremos alcançados por Deus através da lei, mas através do sacrifício de Jesus Cristo, o único homem que nunca tropeçou em uma vírgula da lei.
Mas aqui está o texto dizendo que estes homens tiveram coragem. O rei constrói a sua estátua e exige a plena adoração dos seus súditos sob a ameaça de morte para quem não lhe obedecer. E aqui, queridos, nós vemos um ponto de contato entre a cultura dos caldeus há 2.500 anos e a nossa cultura também. E nós vemos que não há nada novo debaixo do sol. Porque eles não exigem que os súditos, vindos de outras nações, abandonem os seus deuses. E se apeguem exclusivamente ao Deus da Babilônia. Mas eles dizem, vocês podem continuar com seus deuses. Vocês podem adorar o que vocês quiserem. Se vocês quiserem adorar 1000 deuses, não tem problema. Entretanto, quando vocês estiverem na esfera pública, quando vocês estiverem em público, vocês precisam se dobrar diante de um único Deus. É muito estranho o ateísmo. A Bíblia não conhece o ateísmo. E, aliás, quando a Bíblia fala sobre os ateus, ela diz que só os idiotas não acreditam em Deus. Porque na essência do ser humano está a propensão para adorar. Eu vou citar para vocês, o Salmo 14 começa dizendo: diz o tolo no seu coração, não há Deus. E é tão importante isso que esse salmo se repete 2 vezes. E Paulo fala sobre ele em Romanos. O ateísmo é uma coisa estranha. Porque o coração do homem é uma fábrica de deuses. Por nós termos abandonado o conhecimento do verdadeiro Deus, nós criamos muitos outros dentro de nós para adorar. Um homem não pode viver sem adorar. E aqui está a exigência da Babilônia. Balneário Camboriú, Santa Catarina, do Brasil. Vocês podem continuar adorando o Deus que vocês quiserem em casa. Só não traga a sua fé para a esfera pública, porque aqui nós já erigimos um Deus para adoração. E nós não queremos que vocês confessem a fé de vocês em público. A sociedade plural, na adoração aos deuses, não vai se incomodar se nós mantivermos a nossa fé no privado. Ninguém no seu ambiente de trabalho vai ficar incomodado se você não disser para eles que você é um seguidor fiel de Jesus Cristo. Entre os seus amigos na escola, na universidade, ninguém ficará incomodado se você nunca falar das exigências do Senhor Jesus Cristo, aquele que tem a primazia sobre todo o universo, aquele a quem foi dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ninguém ficará ousado contra você, ninguém construirá uma fornalha de fogo ardente contra vocês, adolescentes, se vocês nunca falarem sobre Jesus Cristo na esfera pública e guardarem a fé de vocês em casa. Contanto que vocês adorem o Deus da cultura. Foi construído, e ele é visível, 27 metros de altura, embora a base não seja tão atraente, só tem 2 metros, mas é algo para ser visto por todos. E se exige que todos o adorem. Entretanto, 3 homens disseram não, não, não. E nesta manhã eu quero dizer para vocês, digam não. Não é pecado. Digam não, não, não à promiscuidade sexual. Digam não à ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Digam não a esta força terrível que tenta mostrar que a identidade de vocês não é baseada naquilo que Deus criou, mas vocês são capazes de dar a vocês mesmos aquilo que vocês acreditam que são. Não, Martinho Lutero dizia que não sempre
fracassamos no primeiro mandamento. E por causa dele, nós fracassaremos nos demais. E o que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Três homens disseram não. E até onde a obediência poderá nos levar? Eu acredito que se fosse hoje nós poderíamos dizer, ou nós iríamos ouvir, olha, não leva tão a sério a sua fé. Não leve. Olha, você não precisa ser tão radical assim. Basta que vocês se ajoelhem. Mas o coração de vocês, se o seu coração não se ajoelhar, vocês podem dobrar os seus joelhos lá diante da estátua. Aliás, Deus quer o coração. Já ouviram isso? Mas eles disseram, não. Eles não racionalizaram o mandamento de Deus. E escutem, todos se dobraram, menos os três. Às vezes, seguir a Deus será algo solitário. Às vezes, professar a fé neste Deus será algo solitário. Entretanto, eles não estavam sozinhos. O próprio Deus estava com eles, e eles estavam na companhia de milhões de homens, de mulheres, jovens, crianças, que ao longo dos anos estão servindo a Deus com a sua obediência, estão dizendo não ao pecado, não estão se conformando a esta cultura, e estão levando a bandeira de Jesus Cristo aos quatro cantos da face da terra. Vocês não estarão sozinhos. Em segundo lugar, eles têm muita coragem para confessar. No Evangelho de Lucas, vamos ver. Foi a primeira aula que nós tivemos com esses adolescentes na preparação para este momento com eles. Lucas, capítulo de número 12. Versículo de número 8. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Confessar Jesus. Não se dobraram. E uma segunda chance lhes foi dada. E o rei lhes disse, basta que vocês, ao escutarem a música, e sempre tem música, vocês deverão se dobrar. Mas eles não perderam a oportunidade de confessar a fé robusta no único Deus. E vejam o que eles disseram. Veja que fé robusta. Uma fé firme. Esta fé que vence o mundo. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará. A primeira coisa, eles reconhecem que Deus tem poder para livrá-los. Você está aqui nesta manhã, e talvez o seu drama seja outro. Você está aqui e talvez você tenha tido uma semana tão difícil. As enfermidades tomaram conta do seu corpo. Você está lutando, porventura, com dificuldades financeiras, problemas de relacionamento na sua família. E você chegou aqui dizendo, será que Deus tem poder de mudar o quadro da minha vida? Aqui está
A realidade de 3 homens levados a uma provação terrível, e eles professam a sua fé. O nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, tem poder de nos livrar neste instante da sua fornalha. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não! Não existe! Que você saiba disto nessa manhã. O que Deus pode fazer por você? O que Deus pode fazer em você e através de você? Esta é a fé do cristão. Uma fé que reconhece que em nós não temos força alguma para fazer frente a este mundo, para suportarmos as adversidades, as lutas, as provações. Entretanto, há um poder em nós que vem dos céus, que é capaz de fazer todas as coisas para a glória do nome de Jesus. Mas também é uma fé submissa, humilde. Não é uma fé que ousa colocar Deus contra a parede, dizendo, o Senhor tem que fazer. Eles reconhecem que Deus não tem que fazer nada por eles. Se o Senhor quiser. Vocês lembram do leproso que se aproximou de Jesus? Ele já se aproximou de Jesus se ajoelhando e dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar? Esta é a oração cristã. O Senhor quer. Porque, queridos, sobretudo, nós precisamos saber que Deus pode ter um propósito na nossa dor. Deus pode ter um propósito na nossa provação. Deus pode ter um propósito em ver 3 homens sendo jogados em uma fornalha de fogo ardente. E as nossas vidas já não é mais para nós mesmos. As nossas vidas pertencem ao Senhor, pertencem a Ele. Ele nos comprou com seu próprio sangue. Portanto, Ele pode usar as provações e adversidades para a sua própria glória. Se Ele quiser, Ele pode livrar. A história da igreja conta que Deus não livrou um homem chamado Policarpo, pastor da igreja de Esmirna, do fogo. E instado, antes da sua execução, a abandonar a sua fé e adorar os deuses do Império Romano, ele disse, como que eu vou abandonar esse Deus? Eu já tenho 83 anos de idade e este Deus nunca me fez mal algum. Como que eu vou abandoná-lo agora? É esta fé. Esta fé que nos dá coragem para professar. A fé e professarmos a fé em Deus. Um Deus que pode todas as coisas. Mas é um Deus soberano. Que tem os seus próprios caminhos, os seus próprios planos. Como dizia a canção. E por último, a coragem para sofrer por Jesus. Nesses dias, eu quero dizer isso para vocês, todos, mas especialmente aos nossos adolescentes, porque vocês levarão o bastão da nossa fé no futuro. Vai chegar o tempo que o meu tempo vai acabar. E aqui é onde Deus coloca a esperança dele, nessas crianças. Nos nossos adolescentes, nos nossos jovens. E eu quero dizer, coragem para desobedecer ao mundo, coragem para confessar Jesus, coragem para sofrer por Jesus. Tantas pessoas têm muitas coragens para sofrer por muitas coisas. Por futebol. Aliás, eu não quero falar muito disso. Está proibido aqui na igreja falar de futebol esse ano. No ano que vem, não, seremos salvos. Pela fé.
Nós precisamos preparar os nossos filhos para o mundo hostil que odeia Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ele odeia Jesus Cristo. E é o reino que talvez nós, às vezes, amamos. E ficamos fascinados com ele. Este mundo odeia Jesus Cristo. E esses jovens já estão experimentando este ódio contra o Senhor Jesus. E eles não sabiam do final da história. Mas eles permaneceram fiéis. E eles confiavam em Deus e na resposta de Deus, mesmo diante da possibilidade da resposta ser não. Eles tinham uma confiança firme naquilo que Deus poderia fazer, mesmo sem saber se Ele iria fazer. E eu pergunto para vocês, até onde a obediência a Deus poderá nos levar? Há uma fornalha acesa para todos os que não se dobram à cultura deste mundo. Sempre haverá uma fornalha acesa. Nicolas, Rafaela, Beatriz, Ana, Iana, Pedro, Gabi. E como que essa fornalha poderá se manifestar? Rejeição. Os patinhos feios da escola, do grupo, não fazem parte do círculo. O C.S. Lewis dizia que o fascínio da idolatria é fazer parte do círculo. O círculo diz e ridiculariza da ética sexual cristã. Mas eu preciso fazer parte do círculo. Nós poderemos ser ridicularizados por aquilo que nós cremos. Nós podemos sofrer desprezo, afrontas, há uma fornalha acesa. Mas que nesta manhã, todos vocês, nós também, possamos dizer: eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Agora, já não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Coragem para sofrer. Os maiores avanços que um cristão tem na sua vida espiritual não vêm nos momentos de calmaria, mas é justamente nos momentos em que ele é jogado numa fornalha de fogo ardente. Agora, a glória de Deus se manifesta quando o povo de Deus obedece, confessa e se engaja nesse seguimento de Jesus, porque a aprovação deles foi um palco para a glória de Deus. Foram jogados vivos, amarrados em uma fornalha. Mas eles não estavam sozinhos. Porque o profeta Isaías disse,
alguns anos antes deste evento, o seguinte, Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Está aqui a promessa de Deus. Está aqui a presença do próprio Deus em uma fornalha junto com os seus servos fiéis. O rei se levanta e o que chama a atenção dele não é apenas de que os homens estão vivos e de que o fogo não os consumiu lentamente, mas o que chama a atenção dele é justamente a quarta pessoa que está lá dentro desta fornalha. E esta quarta pessoa aponta para o Senhor Jesus Cristo, que prometeu através do profeta Isaías estar no fogo, se preciso, junto com o povo de Deus. Até onde nós podemos ir em obediência a Jesus Cristo? Essa é a questão, mas a outra, muito mais importante, até onde Jesus poderá ir conosco na nossa obediência a Ele? O Senhor Jesus Cristo deixa a sua glória. O Senhor Jesus Cristo vem a este mundo, e o Senhor Jesus Cristo sofre conosco, sofre por nós, porque um dia estes homens foram jogados em uma fornalha e não estavam sozinhos. Entretanto, um dia o Filho de Deus foi jogado em uma fornalha também, lá na cruz, e ninguém estava com ele para o ajudar e o proteger. Do alto da cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Nós sofremos com Jesus, Jesus sofreu sozinho por nós. Não precisamos ter medo de seguir a Jesus. Ele está conosco. Quem pode livrar vocês da minha mão? Disse o Nabucodonosor. Ele pode fazer muito pouco. Eu falei para vocês da ironia. Tem muitas aqui. Uma delas: quem desobedece o rei, vive. E quem obedece, como os soldados dele, morre. O Nabucodonosor não é capaz de salvar os seus soldados da fornalha de fogo ardente. O Senhor Jesus Cristo é. Quem pode livrar como o Senhor, que fez os céus e a terra? Quem pode salvar? Quem pode libertar? O Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, nós queremos dar as nossas vidas a Ele, para que Ele nos santifique e nos use nesta cultura hostil que odeia Ele. Nós iremos falar do seu grande amor a esta cidade pecadora que precisa de Jesus Cristo. Nós iremos falar da redenção que há em Cristo, da soberania de Deus, do amor dele na cruz do Calvário. Deus quer usar vocês, adolescentes, para proclamar a sua verdade nessa cultura, para a glória dele. Esse texto é indicativo de que vocês podem confiar em Deus, até mesmo quando vocês estiverem no meio de uma fornalha, vocês podem confiar em Deus e se entregar para Ele. Entregar os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque Jesus se entregou por nós. Vamos orar? Pai Santo, nesta manhã, nós nos aproximamos de Ti
e pedimos que o Senhor nos dê esta coragem para professarmos a nossa fé. Enche-nos de coragem, Senhor, para te servir, para te adorar, para te engrandecer, Senhor. Dê, ó Deus, aos nossos adolescentes, jovens, esta coragem, de que eles não tenham medo de dizer: Jesus Cristo é Senhor. Na manhã deste dia, cele cada um, ó Deus, com teu Santo Espírito. Enche eles da tua graça, Senhor. Enche-nos de ti também. Nós precisamos de coragem para seguir o Senhor nesses dias tão difíceis. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Quando a alma abrir e a verdade reinar, dissipando as trevas com sua luz de libertar.